Olá, olá, bom dia! Hoje é sábado de espaço aberto na RCO. 7 de outubro de 2023. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha através do rádio, no 100.9 FM, através dos nossos canais no YouTube RCO FM ou ainda através do nosso canal lá no facebook.com/Rádio Centro. Uma ótima manhã para você, que seja um sábado especial, um sábado maravilhoso, um dia de muita prosperidade. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um tema muito importante, que é a reforma tributária. Tema em discussão no Congresso Nacional, controverso, diga-se de passagem, porque a informação ainda sobre essa reforma é imprecisa, há várias interpretações, há várias opiniões sobre o assunto e, obviamente, que nós não sabemos efetivamente que impacto ela vai trazer, seja para o empresário, seja para o governo e seja para nós, consumidores. A verdade é que todas as reformas tributárias promovidas até hoje nunca trouxeram a redução dos tributos. Sempre aumentaram o peso do tributo para a sociedade. E o governo, que gasta mais do que arrecada, ele precisa, de alguma forma, de alguma maneira, buscar a encontrar esse equilíbrio. E da onde vem esse dinheiro? Obviamente que é dos impostos, porque, lamentavelmente, nós percebemos que poupar não está no cardápio do governo neste momento, infelizmente. Até o mês de agosto, estávamos com um déficit importante, agora encerrado no período de setembro, novamente uma tendência de déficit do governo geral, e por aí vão as coisas. Nosso convidado de hoje é Roberto Aurélio Merlo, professor Roberto Merlo, que integra o Conselho Regional de Contabilidade. Todo mundo conhece o professor Merlo e é o nosso convidado de hoje. Como é que está o meu amigo, meu irmão? Tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano Rambo, os ouvintes da 100.9. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Fabiano, nosso amigo, irmão, e todos aqui da região de Pinhalzinho que nos acompanham, né? Essa abertura que o Fabiano fez é muito assertiva, exatamente o que está acontecendo. Há uma preocupação muito grande do Conselho Federal de Contabilidade, porque não foi convidado para o debate. E o Conselho Regional, no qual eu sou responsável pela Câmara Técnica, nós estamos debatendo esse assunto já há bastante tempo e com bastante preocupação, Fabiano. Bom, Merlo, vamos começar do princípio. Que reforma é essa? Em que pé que está essa reforma? Bom, o primeiro aspecto que nós precisamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes, que essa é a reforma tributária do consumo. Diferente do governo anterior, que tinha um projeto, que inclusive essa PEC que está sendo discutida é a mesma, porém com uma modificação bem acentuada. Aqui nós estamos falando só da reforma tributária do consumo, ou seja, aquilo que impacta diretamente nos preços ao consumidor. A ideia inicial, que era muito boa, de juntar tributos para simplificar, nós tínhamos aquela junção do ICMS, PIS, COFINS, ISS e o IPI num tributo só. Essa era a ideia inicial lá no início do governo anterior, em 2019, na PEC 45, que é a mesma. Mas isso foi modificado com o tempo. Então, a simplificação que a gente esperava de 5 tributos, que fosse um, passou a ser 2. A CBS, que é a junção do PIS e COFINS, e IBS, que é a junção do ICMS e do IPI. Depois passou a ser 3. Incluir o IS, que é uma preocupação muito grande nossa, inclusive do Conselho Federal de Contabilidade, que o IS é um imposto seletivo e que incide sobre o que prejudica a saúde e meio ambiente. Então, imagina, o cafezinho que nós tomamos antes aí pode ser enquadrado também como prejudicial à saúde. Então, veja, Fabiano, que o leque que abriu muito. E 10 minutos antes de entrar em votação o texto final, entrou mais um tributo, contribuição extraordinária para estados. Então, você imagina, de 5 tributos era para ser 1, passou a ser 2,
passou a ser 3 e agora são 4. Então, vai para 5, não vai precisar muito esforço. Então, a simplificação que a gente gostaria, que nós lutamos por tanto tempo, não estamos visualizando. Outro detalhe, é consumo. Não entrou ainda patrimônio e renda, que já está se falando cada vez que o ministro da Fazenda fala desse assunto, todo mundo estremece no Brasil, né? Porque começa a falar imposto sobre a herança, transmissão de bens, patrimônio, renda, e isso aí afeta diretamente as famílias, né? Então, algo feito sem organização, sem um planejamento, sem uma consistência que poderia dar uma efetividade melhor nessa reforma que todos querem. Isso tem que deixar claro para os nossos ouvintes aqui, Fabiano, que toda a sociedade gostaria de uma reforma tributária, mas ela deveria ser uma reforma tributária planejada, organizada, e não da forma que está sendo feito, que é quem grita mais consegue, vai lá, muda o texto, vai para a votação e fica algo assim bastante complexo, difícil de entender. E um detalhe muito importante, não se sabe até o momento, veja quanto tempo de debate, qual será a alíquota que vai ser atribuída a esse novo sistema tributário. Pois é isso que eu ia conversar contigo, Melo. Nós estamos falando dessa sopa de letrinhas todas, que entende muito mais quem está vivendo a contabilidade, quem está vivendo esse mundo. Mas para a população em geral, isso é um tema muito abstrato. Por natureza, o tema tributário ele é difícil, muito complicado. Mas para as pessoas entenderem na base, o Merlo, nós não sabemos quanto vão pagar de imposto ainda. Não sabemos. Há uma preocupação. Eu participei de várias reuniões com o Conselho Federal de Contabilidade representando Santa Catarina, porque o Conselho Federal não foi convidado. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, chegar nos deputados, senadores, quem vai estar lá votando, porque eles também não fazem ideia do que estão votando. A coisa funcionou de outra maneira, né? Eu não sei se a gente pode falar abertamente para os ouvintes aqui, né? Mas a votação ela ocorreu através de liberação de emendas parlamentares. Não, né? Isso foi fato. Quase 5 bilhões de reais em poucos dias, ou horas. Isso, e os deputados votaram sem conhecer o texto e sem saber o que isso impacta na sociedade. Isso é lamentável, né? Então, nós não sabemos, Fabiano e ouvintes, a alíquota inicialmente se falava em 25%, 26%, 27%, já se falou até 28%. Você imagina. Hoje nós temos, e isso é uma alíquota única, juntando todos esses tributos que estariam divididos em 4 partes que até o momento não dá para entender. Sem contar, Fabiana, que vai existir um período de transição até 2026 do PIS e COFINS para se tornar CBS, depois até 2032 ICMS e ISS para se tornar o IBS, e nós teríamos durante esse período todo 2 sistemas tributários, sem entender direito e sem saber qual é o impacto. Outro detalhe, que é uma preocupação do Conselho Federal. A primeira frase que a gente ouviu lá, disse, olha, não existe nenhum estudo do impacto da reforma tributária, qual o impacto que vai causar. Se sabe que serviços vai ser muito afetado, que o agronegócio vai perder muito, porque caem todos os incentivos fiscais, isso a população não sabe ainda, Fabiana. É bom que os ouvintes aqui saibam, caem todos os incentivos fiscais. E aí passa a se ter uma outra sistemática ali de redução de alíquota de acordo com cada segmento, que a gente não consegue ainda entender quais são os critérios que estão tendo. Fácil, Melo. Critério político. Político. Não vai ter critério técnico. É conforme a visão de quem estiver no governo. Vamos decompor isso. Melo, para nós pegar para os segmentos. Por que o setor do agro pode ser muito afetado? Vamos iniciar pelo serviço, que é mais fácil do ouvinte entender o exemplo que eu vou dar. Então. Que o serviço é mais fácil de entender o exemplo, depois o agro a gente vai falar na sequência. Hoje, o serviço não paga ICMS. ICMS é a maior alíquota. 12% para quando vende para fora do estado e 17% para dentro do estado. É a maior alíquota. Se você fizer uma alíquota única de 27%, 25%, 28%, não sei qual vai ser a alíquota,
todos estarão englobados na mesma alíquota. Então, o serviço que hoje não paga ICMS vai pagar dentro de uma alíquota única. Imagina os serviços hoje que estão enquadrados adequadamente dentro da legislação tributária vigente. Você tem serviços lá que se enquadram em 12%, 13%, até 17,63%, fazendo uma conta bem redonda aqui, né? Que seria, vai passar 27%. Então, aí, para cada segmento, cada situação é diferente. E o agro, o principal impacto do agro, que a gente identificou até o momento, sem saber exatamente, que não tem nenhum estudo, Fabiano e ouvintes, assim, que seja, que crava, olha, quanto que o agro vai perder. Não tem. O que nós estamos falando aqui é tudo suposição em cima do que está se falando. O agro perde todos os incentivos. Então, todos os incentivos que existem hoje no agronegócios, que você tem tanto incentivos fiscais, benefícios, alíquotas diferenciadas, ou mesmo você tem certos programas do governo. Hoje o governo estadual incentiva muito o agronegócio, que é a base de toda a economia. Esses incentivos caem todos. Então, o agro vai perder bastante, porque não se tem uma ideia de qual vai ser a alíquota final de impacto. Esse que é o grande problema. Bom, Merlo, tem uma questão que está interessante também nesse processo todo, que é os municípios e os estados. Aí que está. Tá? Estão falando em compensação para os estados, e um estudo do IPEA me chamou muito a atenção. Tu deves ter ouvido falar nesse estudo. Isso. Em síntese, esse estudo diz que vai promover uma redução na desigualdade entre os estados. Pelo que eu li do estudo, professor Merlo, eu fiquei com dúvidas, mas eu tirei uma simples conclusão. Estados mais desenvolvidos, como Santa Catarina, vão sair perdendo. Vão sair perdendo, certeza. Santa Catarina vai sair perdendo. Qual que é a tua opinião, professor? Olha, o que a gente tem... E uma dúvida muito grande que eu tenho, viu, Fabiano, voltando ao início da tua pergunta, que fica essa interrogação muito grande, é que hoje os estados do Nordeste, que têm maior votação, maior número de deputados e senadores, né? Senador nem tem comparação, né? Deputado ainda tem uma relação com a população, né? Mas senador não, né? Exato. Imagina, o Amapá tem 3 senadores, Santa Catarina tem 3. O Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3, né? E, então, um desequilíbrio muito grande. Os estados do Nordeste, e essa é uma grande dúvida que nós temos, se caem os incentivos, como é que fica? Porque hoje, muito do movimento econômico que teve uma força nesses últimos anos no Nordeste foi por conta dos incentivos fiscais. Tanto os incentivos fiscais dos governos estaduais como o federal também. Como é que fica isso? E para os municípios, os prefeitos agora estão começando a perceber, Fabiano, que estão entrando em uma armadilha. Não sei se eu posso falar essa palavra assim com toda a franqueza aqui. Por quê? Se essa arrecadação toda fica concentrada no governo federal, depende de lei complementar para que sejam definidos os critérios. Como é que fica daí a distribuição para estados e municípios? E como é que é essa compensação? E quanto? Porque não se sabe, Fabiano, dentro da tua pergunta, não se sabe qual vai ser o impacto. Agora, Merlo, nessa história de não se sabe como vai ser o impacto, os prefeitos têm motivo para ficar preocupados? Certeza. Inclusive, voltando ao assunto do IPEA, eu tenho lido bastante material deles, porque, teoricamente, né, é um instituto independente, que tem os seus técnicos, analistas, e coisa e tal. Agora, todo o cuidado que nós temos que ter hoje no Brasil, na leitura desses cenários, porque nós estamos num período de muitas situações assim que são politizadas, né? E aí a gente fica na dúvida se puxa para cá ou puxa para lá. Então fica difícil de você definir os impactos. A nossa expectativa inicial era de haver uma simplificação, não estamos enxergando. Havia uma expectativa de que essa carga tributária, até porque todas as falas do ministro da Fazenda de que não teria aumento da carga tributária, e não é verdade, isso nós estamos vendo. O governo gasta mais do que arrecada
tem que buscar a diferença, e o pior é que todo mês está caindo a arrecadação por conta dessas notícias que desestimulam o investimento. O impressionante é que nós temos um governo que desestimula o investimento. Os movimentos que eles fazem desestimulam o investimento. Então, quando deveria tomar outro caminho de desburocratizar, reduzir a carga tributária, permitir com que a economia se autoalimentasse para gerar mais emprego. E nos municípios, o impacto que nós não sabemos ainda, só observando o que está acontecendo, tanto em municípios como estados, no nosso entendimento, perdem, porque a centralização fica maior no governo federal. Se o governo federal gasta mais do que arrecada, certamente vai sobrar menos para estado e município. Lembrando, Fabiano, que o que acontece em saúde, educação, segurança é no município. E o prefeito é que tem que dar conta. Bom, essa semana, professor Melo, aconteceu um encontro em Brasília para a discussão de pelo menos 12 pautas que dizem respeito aos municípios. Citar algumas. Recomposição do FPM. Esse é o primeiro ponto. A recomposição do FPM que está em queda. Está em queda. Tá? Segundo a pauta que eu considero bem importante. Reajuste nos valores dos programas sociais que o governo federal institui, mas não cobre. Vamos pegar o ESF. Sempre desatualizado. Uma equipe de ESF custa R$60 mil, jogando por baixo. Mas o governo bota 20 mil. 40 mil é o município que arca. Aí que está. Discussão sobre uniforme escolar. Olha só, tem uma proposta que tem um veto, o veto 22, que fala que os prefeitos, as prefeituras devem dar uniformes para todos os estudantes. Ok, é legal, mas da onde virá o dinheiro? Aí que está. Piso nacional dos professores, piso da enfermagem. Não se sabe de onde vem o dinheiro. Outra questão interessante neste contexto todo é vaga de creche, ensino integral nos municípios. Mas aí o município novamente tem que... Exatamente. E a gente vê que até 2050, aquilo que nós discutíamos do Pacto Federativo, que é menos Brasília e mais Brasil, isso está... Não. Berlo, é conversa fiada. É conversa fiada. Então há uma preocupação muito grande. Me parece que há um movimento aí dos prefeitos, principalmente, para que esse entre na discussão. Mas o difícil de tudo isso, né, Fabiano, que o que está acontecendo hoje, e você vê, acompanha em todos os meios de comunicação, o Congresso Nacional se movimenta por interesse. E a gente está vendo que a sociedade está ficando de lado, os municípios que são os mais afetados não estão sendo ouvidos. O Conselho Federal, que eu posso falar, né, Fabiano, seria uma entidade que deveria ser convidada, não foi, propositadamente, né, porque eles não vão convidar quem entende, né, porque a aprovação ela não é técnica, como você falou já antes aqui para os nossos ouvintes, é uma votação política. Isso nos preocupa muito, porque, ao contrário, e é um governo que não planeja de uma maneira que seja consistente, é um tiro no pé. Isso está inibindo o investimento e reduzindo a atividade econômica. Isso que é o mais, que a gente fica mais pensativo, né? Porque eles estão indo para o caminho errado. Melo, eu vou insistir nessa questão de mais Brasil e menos Brasil. Certo. Que é uma questão, para mim, muito importante. O governo está gastando muito. E com todo o respeito ao presidente, se ele continuar viajando do jeito que está, em 4 anos de mandato, 1 ano inteiro, o vice-presidente vai ser o presidente do país. Aí eu não vou nem questionar os gastos. Mas estamos olhando muito pouco para os problemas que nós temos que enfrentar. Mas quando nós falamos em menos Brasília, nós estamos falando em garantir mais qualidade de vida para as pessoas e maior poder de compra. E aí eu quero ouvir a tua opinião, Melo, no seguinte sentido. Nós falamos que nós estamos observando ou reformando o consumo.
nós, consumidores, vamos ser beneficiados de alguma forma? O produto vai custar mais barato? Não, de maneira nenhuma. É isso que eu quero saber, Melo. De maneira nenhuma. Voltando ao início aí, e a gente está observando, inclusive muitos que apoiavam esse governo desde o início estão percebendo agora, pelos números que estão aparecendo, né, que o gasto é muito maior do que a arrecadação. Se buscar essa diferença com o aumento de receita, vai estrangular a economia, quando deveria se pensar em reduzir o custo da máquina pública, a estrutura, que é algo que está fora da pauta. Até durante a semana vocês viram na imprensa a manifestação da ministra Simone Tebet dizendo que é muito mais fácil aumentar a tributação do que reduzir a despesa. Veja, fala dela. Nós nem estamos questionando aqui, porque a gente sabe... Que ela é ministra do Planejamento. Ela é ministra do Planejamento. E ela dizendo que é mais fácil aumentar a arrecadação do que reduzir a despesa. E eles, lógico, eles não têm essa consciência de que aumentar a tributação diminui a atividade econômica e você estrangula. Tem a curva de Laffer, que você conhece, que é um estudioso americano que ficou conhecido por desenvolver uma teoria de que a tributação ela é saudável até um certo patamar. Dali para frente, ela começa a reduzir drasticamente a atividade econômica, que não se sustenta, né? Um movimento. Nós estamos hoje com uma carga tributária que os números oficiais dão conta de próximo de 38%, eu até acho que é mais do que isso, mas usando os índices... O que nós temos... 38%. Então, é uma carga tributária quase que impagável se analisar do ponto de vista econômico, né? E que todo o custo de uma empresa, 40% é tributo. Então, fica muito complicado. Então, nesse sentido, viu, Fabiano, há uma preocupação muito grande, deveria ter um debate maior. No Senado, agora, está andando esse projeto, nós não sabemos, não temos nenhuma notícia de mudanças, mas certamente o Senado vai ter que promover mudanças. Depois volta para a Câmara, vai para a sanção do presidente, vetos que são muitos, fica muito... Os tributaristas, eu participei recentemente de um congresso de tributaristas em Florianópolis, de alto nível, e eles dizem o seguinte: os tributaristas, não somos nós, contadores, que estão falando. Os tributaristas dizem, ó, isso aí é um cheque em branco. Fazer desta maneira, sem definir a alíquota, e tudo fazer por lei complementar, é um cheque em branco que a sociedade brasileira está dando para o governo. Você imagina com o governo... Branco, imagina, porque é tudo por lei complementar. Então, a lei complementar é decidida por eles. Então ou seja, nós não vamos ter clareza do que pode acontecer? Não, não temos e não vai ter, vai ser... E que código tributário teremos? Não se sabe. E sem contar que, além de uma complexidade enorme, o período de transição até 2026 do PIS e COFINS, 2032 ICMS e ISS, vejo que o ICMS é estadual, o ISS é municipal, PIS e COFINS é federal. Período de transição com 2 sistemas tributários, não se sabe nem como vai ser isso. Não se tem isso ideia. Já foi testado em algum lugar? De maneira nenhuma. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E outro detalhe, que por isso que o Conselho Federal acho que não foi convidado, né? Todos os países da OCDE que o Brasil, para ingressar, precisa se adequar, é o IVA. O IVA é o imposto sobre valor adicionado. Ninguém questiona o modelo, ele está certo, o IVA. Ocorre que em todos os países do mundo que adotaram, o IVA é por regime de caixa. E no Brasil vai ser por regime de competência. Então, imagina, eu não sei como é que o varejo vai sobreviver. Explica melhor isso. O varejo vende em 6, 8, 10 prestações. Certo. Essa carga tributária, 28%, por exemplo, no momento em que você emite a nota fiscal, tem que pagar. Então, vamos exemplificar. 28%. O empresário vendeu um bem de consumo de R$1.000. Em 10 parcelas de 100. Em 10 parcelas de 100. De 100. Vai pagar 280. 280 no primeiro mês. No primeiro mês. Vai acabar com as empresas. E se não receber? Não existe nenhuma possibilidade de recuperar. Tu recebeu uma parcela, recebeu 2, dá 200, 3 dá 300. Se pegar num fluxo de caixa, nem pagou os 280, porque tem o custo financeiro, né, do dinheiro. 3 parcelas para pagar tributo. E se não receber a partir da 4ª? Não existe nenhuma possibilidade prevista nessa reforma tributária, repito aqui aos ouvintes, não existe nenhuma possibilidade de recuperar esse tributo que já foi pago.
Como é que funciona nos outros países que adotaram? É por regime de caixa. Então, recebeu R$100, paga 28. Recebe 100, paga 28. Recebe 100, paga 28. No Brasil, vai pagar 280 no primeiro mês. E ninguém está se manifestando sobre isso. Por quê? Os deputados que votaram nem fazem ideia disso que nós estamos falando. Que isso aí não foi falado. E como é que fica daí? Como é que o varejo vai sobreviver? Eu realmente tenho dificuldade de entender como é que vai ser a partir da aprovação dessa reforma neste modelo que está. Volto a dizer que o modelo adotado em outros países, mas não dessa forma que está sendo feita no Brasil. Mas, Merlo, por que tem gente, então, que defende esta reforma tributária? Eu acho que é porque o dinheiro entrou na conta, né? Eu não entendo. A sociedade em si, ela quer uma reforma tributária que simplifique, não é o que está acontecendo, que pelo menos mantenha a carga tributária, que não é o que está acontecendo. E outro detalhe, os próprios especialistas no assunto, Fabiano, e pasmem, todos aqui, dizem que esta reforma foi fácil de passar porque ela é do consumo, que você coloca nos preços dos produtos. Mas como é que fica a população com mais dificuldade de adquirir bens de consumo? Alimentação, desde a alimentação básica e tudo mais. E como é que fica agora que o próprio ministro da Fazenda está dizendo que vai ser difícil de passar a reforma do patrimônio e renda? Porque, é lógico, os grupos de interesse que estão no Congresso não vão deixar, porque quem tem patrimônio e renda é quem tem lá, que está no Congresso, né? Ou representa grupos que estão lá. Então, é um cheque em branco, sim. Nós estamos entrando num processo dificílimo, que a sociedade vai sofrer muito, e eu entendo, assim, a nossa preocupação. Eu até estava dizendo que eu não gostaria de entender tanto desse assunto, porque é muito preocupante. Com as empresas, o que nós estamos fazendo? Planejamento muito acirrado, estudando todas as possibilidades, já se preparando para o que vem. Então, eu deixo aqui os ouvintes alertas para isso. E muito importante que se faça essa leitura, Fabiano, e adequação do que você pode fazer, e o que foi falado nesse congresso, que mais me chamou a atenção, nesse congresso de juristas, estavam os principais do Brasil lá. Tudo vai ser judicializado. Porque tudo vai ser judicializado. Eu não sou advogado, não entendo como os juristas, porque tudo tem brecha. Tudo que esse governo faz, eles fazem sem uma organização, um planejamento. Eu estou sendo muito franco aqui com os ouvintes, Fabiano, não sei se eu posso falar nesse tempo, porque não foi um negócio pensado, trabalhado. Teve mais de 200 emendas. Cada emenda que chega distorce o texto original. Você concorda? Não tenha dúvida. Distorce o texto original. Não, e foi aprovado assim. E a preocupação maior, né, é que é um assunto muito complexo para ser discutido em pouco tempo. Pouco tempo. Eu acho que a ânsia de oferecer uma reforma pode ser um grave problema. Grave. Nós estamos assumindo um grave problema. Eu já antecipo aqui que vai ser uma dificuldade muito grande. E voltando ali à judicialização, o que eles dizem? Como tudo tem brecha, Fabiano, tudo deixa brecha, é lógico que as empresas, o consumidor, as pessoas que se entendem prejudicadas, vão dizer, não, então eu vou questionar isso, porque não está certo. Não é uma coisa organizada. Você concorda? Você vai vamos fazer aqui um regimento interno da RCO. Daí, o que tu vai fazer? Primeira coisa, chamar todo mundo. Vai conversar, dizer, então aqui nós temos que fazer isso e aqui. Não foi feito isso, sabe? Foi uma coisa, apesar de que o texto original da PEC 45 de 2019 era muito bom. E o que dizia lá? Naquele projeto, nós defendíamos aquela ideia porque ela tinha 4 etapas bem definidas. A primeira etapa, haveria simplificação tributária, juntando os 4 tributos em um. Essa era a primeira etapa. A segunda etapa reduziria, veja bem, olha a ideia da PEC no início, ia reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, e a terceira etapa seria a tributação do lucro, que nós defendemos, porque nessa primeira etapa, a simplificação, a segunda etapa, você diminui o imposto de renda da pessoa jurídica de 34%, que hoje viria para 20%, e tributa a distribuição do lucro, porque a própria Receita Federal tem um estudo
de que a empresa se descapitaliza por não ter tributação no lucro e deixa de gerar emprego e renda. Essa ideia era muito boa do governo, porque até 50% do lucro sendo distribuído não aumentaria a carga tributária. A partir de 50%, isso é ótimo, porque daí o empresário diz, não, então eu não vou tirar tudo, eu vou tirar 50%. E até eu acho que ia dar uma profissionalizada nas empresas. E a quarta etapa, Fabiano, para entender e todos saberem aqui, a quarta etapa seria tão sonhada desoneração da folha de pagamento. Então, veja como era organizado em 4 etapas que dariam o suporte para você ter simplificação, redução. Não vamos falar de redução, mas adequação, porque daí você aumentaria a base tributária. Porque para você aumentar a arrecadação, não precisa aumentar a alíquota. Você tem que aumentar a base de arrecadação. Você concorda que nessa sistemática aumentaria a base de arrecadação e aumentaria a arrecadação, não Exato. a tributação. Não, aumenta a arrecadação, não a tributação. Exato. Agora está aumentando a tributação. Isso é perigoso. O problema. Esse é o problema. Bom, o Merlo, eu vou continuar nesse mesmo ponto. Aonde entraria neste processo a unificação dos tributos? Aí é que está. A grande desejo que a gente tinha, o Conselho Federal, os conselhos regionais, trabalhamos muito tempo, e aquela PEC original dava isso. Então, inicialmente, nós pensávamos em não imposto único, que isso não existe, mas seria um imposto do consumo, que seria o IVA. E IVA dual, porque juntaria tributos federais, estaduais e municipais. Até aí tudo bem. Mas isso, no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise do Senado, isso ficou totalmente comprometido, porque você cria o CBS, que tem uma legislação, o IBS tem outra, ISS outra, e apareceu ainda uma contribuição extraordinária, que ninguém sabe o que é, para os estados. E para que é? E para que é? E o IS, que é o imposto seletivo, a grande preocupação do Conselho Federal, eu estou falando aqui como representante lá, é de que abre muito leque de possibilidades de tributação diferenciada, porque tudo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente pode ter uma alíquota diferenciada. Então, se nós formos analisar hoje... Mas isso, Merlo, não é uma brecha também para que o governo aumente o imposto, tipo na Idade Média, né? Quando o nobre estava com problema financeiro, no nosso caso, quando o governo está com déficits consistentes na Previdência, nas suas despesas gerais, nas contas públicas em geral. Certeza. E aí o que ocorre? Isso é fato. Nós não estamos aqui trazendo, né, Fabiano, você falou no início, que agora, pelo 3º mês seguido, o déficit nas contas públicas e o ano vai fechar. E se fala em déficit zero em 2024. Os estudos que nós estamos acompanhando de especialistas no assunto dizem que não tem como zerar o déficit público. Como isso é em 2024. Impossível. Sem reduzir despesa, custo da estrutura, se cria mais ministérios, mais gasto público, mais gasto... e os especialistas dizem assim, é um gasto que não é produtivo, não é um gasto que poderia ser utilizado como forma de melhorar o desenvolvimento econômico. Então, uma fórmula que quem está aqui não entende, né, que eles estão pensando. Vamos falar pelo viés do contador, que creio eu que muitos contabilistas estão nos acompanhando, nos ouvindo. Como é que vai ficar fazer contabilidade com essa nova realidade? Olha, para os profissionais de contabilidade, a gente tem feito um trabalho muito forte no Conselho Regional de Contabilidade e nós estamos tentando navegar de uma maneira que a gente consiga contribuir para que ele esteja sempre atualizado. Nós temos, a cada 2 meses, Fabiano, agora está confirmado já em outubro, uma reunião com o Fisco Estadual. Nesse debate com o Fisco Estadual, a gente tenta entender antes quais são esses movimentos que o Estado pretende fazer ou que está implementando para que a gente possa orientar o profissional de contabilidade e ele poder atender, né? Tem exigências que é impossível de atender, então a gente já conseguiu, neste ano, inclusive, com o secretário da Fazenda, que tem um perfil diferente, ele é empresário, então tem sido melhor o debate com ele,
teve exigências que não tinha como cumprir. E ele entendeu. E elas foram desativadas. Outras exigências que vêm e que a gente está tentando entender e contribuir com a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina para que esse impacto para o profissional da contabilidade seja o menor possível. E a nível federal, nós temos no Conselho Federal de Contabilidade a Ângela Dantas, que é de Sergipe e hoje representa a Câmara Técnica, que é a qual eu pertenço, junto à Receita Federal. E ela faz esse papel também. A gente tem tentado, mas não é fácil, porque o próprio secretário da Fazenda, ele diz assim, olha, o que for da nossa parte, o que nós podemos fazer, agora o que vem do de cima, nós não temos o que fazer. Decisões tomadas na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina caem no colo lá da Secretaria da Fazenda, eles têm que executar. Então, o que a gente está tentando, Fabiano, respondendo a tua pergunta, e para todos os profissionais aqui, nós temos em Pinhalzinho o núcleo de contadores, temos o Sindiconte local, temos a delegacia do Conselho Regional de Contabilidade. Nós estamos aqui dando todo o apoio ao profissional. E um detalhe bem importante, Fabiano e ouvintes, o empresário que não estiver preparado com uma boa assessoria contábil e jurídica, porque nesse caso o jurídico vai precisar estar junto, eu realmente tenho dificuldade de responder aqui como é que vai conduzir a sua empresa. Precisa ter uma boa assessoria contábil e uma boa assessoria jurídica. O Simples vai morrer? O Simples, eu vou transmitir aqui aos ouvintes uma preocupação do Conselho Federal de Contabilidade também. O Simples está sendo divulgado que não vai modificar em nada. Porém, o nosso entendimento é diferente. Porque no momento em que essa reforma tributária entra em vigor, passa a ter crédito financeiro. Crédito financeiro significa que você pode creditar os tributos que estão embutidos em todas as operações, porque hoje há limitações, né? Como é que fica o Simples se o Simples não tem a tributação integral? Então, eu não vou comprar do Fabiano, porque ele é uma empresa do Simples. Eu vou comprar de outra empresa que me dá crédito integral. Então, o Simples Exato. vai ser, sim, afetado. E aí isso vai gerar uma descompetitividade às empresas do Simples, mesmo. Certeza, e isso não está sendo divulgado. Como não está sendo divulgado, que o tributo é por regime de competência, não por caixa. O que não está sendo divulgado, que é uma complexidade muito maior, dois sistemas tributários. Como é que vai fazer a formação do Mas todo brasileiro? mundo diz que nós temos que simplificar, literalmente simples. Nacional seria de fazer simples, né? No discurso. Né? No discurso. E nós estamos complicando algo que já é difícil. Muito difícil. O Simples, ele é um dos sistemas mais complexos que tem. O próprio tributarista, eu ouvi isso lá naquele congresso em Florianópolis, de tributarista, e disse, olha, o Simples é complexo e vai perder competitividade neste novo modelo. Porque hoje você consegue adequar, porque são operações que você faz, porque se você vai comprar de um fornecedor, e os ouvintes aqui vão entender, um fornecedor que o preço é R$100, mas te dá 28% de crédito, e outro, o preço é 90 e não te dá crédito, de qual dos dois você vai comprar? Se você está comprando mais barato, mas não tem crédito nenhum, você vai comprar daquele que tem um custo menor. Vai custar menos daquele que você comprou com a... E outra, Merlo, isso também não vai desregular os preços relativos? Estou imaginando alguma coisa aqui. Olha o que eu quero te dizer, é o seguinte. Se uma empresa normal oferece crédito e uma empresa do Simples não oferece, esta empresa do Simples não vai ter um preço relativo, um preço para o consumidor maior do que aquela outra. Mas aí que está, Fabiano, quando a gente fala sobre isso, e existe hoje vários elementos, apesar de ser complexo, todo mundo admite isso, que regulam isso que você está dizendo. Os próprios incentivos fiscais, benefícios fiscais, redução da base de cálculo, outros, eles existem para regular isso, vai acabar, tudo isso vai acabar. Com o Simples, você acaba não tendo ainda nenhum estudo efetivo disso. E outro detalhe, Fabiano, que eu fico pensando aqui, como é que o empresário vai formar o preço de venda? Você tem dois sistemas tributários, veja bem, vou repetir. Já ia chegar lá. Período de transição até 2026, do PIS e COFINS, e 2032 ICMS e ICS. Como é que vai formar o preço de venda?
ainda a gente não tem resposta para essas perguntas. Aliás, nós não temos resposta para pergunta nenhuma, porque nem a alíquota a gente sabe, nem o sistema como vai funcionar, nem... Outro detalhe muito importante, Fabiano, antes que a gente entre em outra pauta, os créditos tributários não serão mais por compensação, vão ser por habilitação. Como é que é isso? Imagina você pedir para o fisco que te liberar. Hoje não. Hoje você tem um débito de 20, um crédito de 10, você faz a apuração e recolhe 10. 20 menos 10, 10. A partir desse novo sistema, você vai ter que pedir habilitação do crédito. Pedir habilitação. E para receber quando? Em quantas parcelas? A partir de quando? Mas isso aqui é o drawback, a lei Candir Mas piorada. Não tá, viu, Fabiano? A sociedade está à margem de um debate muito importante que quem mais entende do assunto não foi convidado a participar. Foi aprovado a toque de caixa com 200 emendas. Como é que você faz? Virou uma coxa tributária. E vai judicializar muita coisa. Porque fica totalmente atravessado. Quer que eu dê um exemplo recente agora? MP 1185. Foi editado pelo governo federal, uma medida provisória, que acaba com um incentivo que hoje é de subvenção para investimento. Tem inúmeras brechas. Tudo vai ser judicializado. E quem perde é o governo, porque deixa de arrecadar. Eles não estão se dando conta disso. E isso que é interessante nesses estudos, que eu acredito que, se são feitos, eles não são consistentes, deixa brecha para essa situação. Professor, nós falamos de formação de preço de venda, tá? Com essa complexidade toda, a gente percebe, e o irmão como consultor vê isso todo dia. Todo dia. Os empresários ainda precificam de uma forma empírica. É muito pouco no lápis. E aí? Eu vou te dizer mais. Como é que vai ser? Fabiano, além de ser empírico, a formação do preço de venda, ele só percebe que está errado quando bate no fluxo de caixa, que daí já é tarde. Aí a empresa já está endividada, já está sem condições, perdeu os limites de crédito todos tomados e tudo mais. Então, na formação do preço de venda, e essa orientação que nós passamos aqui, Fabiano, para os ouvintes da RCO, da 100.9, todos que nos acompanham, já nós estamos trabalhando agora nas empresas no planejamento para 2024, já prevendo esses cenários de dificuldade e já nos preparando para situações que podem vir. Não se sabe ainda os impactos, mas a gente sabe como precisa se preparar para você ter uma empresa enxuta, que consiga absorver os custos operacionais, tenha... a gente fala muito hoje em dia, viu, Fabiano, em eficiência, porque tu tem que ter eficiência aqui na rádio, precisa ter eficiência lá na prefeitura e na empresa, porque o consumidor não paga mais retrabalho, reprocesso, perda, tudo aquilo que é negativo, errado, que não se sustenta na empresa, o consumidor não vai pagar. Na formação do preço de venda, você precisa ter essa visão do custo da estrutura e todos os impactos que você tem sobre o preço. No caso, tributo, comissão, frete e outros. Nesse aspecto, Merlo, nós estamos percebendo um mercado muito difícil em 2023. Neste exato momento, tem muitas indústrias que ainda estão com vendas abertas para o ano. Tempo que naturalmente era fechado. Ou seja, para 2023, se fosse normalmente, num período normal, não seria possível fazer pedido e entrega esse ano. E esse ano está assim. A gente vê que a atividade econômica, pelo menos aqui, no nosso entorno, não está se manifestando como a gente gostaria. Apesar de os números até, de certa forma, contradizerem. Mas vamos falar do que a gente vê. Sobre 2023, vamos falar, esse cenário até 2025 a gente pode falar com bastante propriedade. 2023 foi inchado pela PEC da transição, que aconteceu na virada do governo, que aprovou também a toque de caixa, e isso inflou
os números hoje, o crescimento em torno de 2,9%, ele está sendo muito inflado pela PEC da transição, pelos gastos do governo. Como o governo gasta mais do que arrecada, esse dinheiro vem para a economia, só que esse não é um dinheiro que se sustenta, porque aquele que sustenta a economia é o que é para desenvolvimento, investimento, e isso não está acontecendo. É só o trabalho que gera riqueza. E 2024 vai ser um ano muito difícil, todos os indicativos são de queda na atividade econômica. Veja bem, nós estamos falando de 2023 difícil e 2024 mais difícil. O governo forçando na tributação, vai ter queda. Um exemplo recente agora dessa tributação dos fundos exclusivos, que é do super rico, já deu tiro no pé, porque esse pessoal já migrou para offshore, esse dinheiro está indo para fora do Brasil, o dólar está disparando por causa disso. Então, os movimentos que o governo faz são contrários ao que ele pretende. Vai reduzir a tributação dos fundos exclusivos, offshore, porque dos super ricos estão falando. Porque até esse pessoal. A alíquota, mas o percentual de receita diminui. Sim, o pessoal já migrou, já estão em outros, já estão com offshore. Esse movimento a gente já percebe, até porque o dólar está subindo de cotação, porque esse dinheiro está saindo do Brasil. Quer dizer, o governo faz um movimento que o investidor ele vai colocar dinheiro em outro lugar, daí, porque se ele está vendo que aqui o ambiente não está favorável, quando o governo deveria criar condições de desenvolvimento, atividade econômica, faz com que essa atividade ela seja menos pesada e você entra num ciclo positivo, né? E não é o que nós estamos percebendo, até porque o governo não tem essa visão, né? O governo atual ele tem uma visão diferente, que quem votou... ou que visão é essa, na tua opinião? Quem votou e quem não votou sabia que isso ia acontecer. Mas e que visão, é um governo que gasta mal, gasta muito em atividades que não geram desenvolvimento econômico, que foi o que você falou antes. Trabalho que gera mais economia. Então, essa que é a grande preocupação. E esse movimento, que o tema de hoje é a reforma tributária, ele preocupa muito nesse sentido. Quando a origem da PEC 45 era de simplificação, redução de burocracia, fazer com que houvesse um crescimento sustentável, com essas modificações, o efeito que estamos percebendo é contrário. Bom, Melo, e o que nós podemos falar para o empresário, o consumidor, o trabalhador, neste momento, na tua opinião? Para o empresário, o que nós estamos fazendo agora, Fabiano? Em todas as empresas que nós estamos assessorando, estamos trabalhando o planejamento orçamentário de 2024. Já iniciamos agora, no início de outubro, nós estamos no dia 7 hoje, mas já iniciamos esses trabalhos que vai até 30 de novembro. Em todas as empresas, fazendo com a equipe toda, os gerentes, diretores, a equipe de gestão da empresa, desenvolvendo o planejamento para 2024, iniciando pelas estruturas necessárias, em número de funcionários, custo operacional, e aí trabalhando especialmente naquilo que, nos estudos que a gente faz, das tendências de consumo e o que o mercado vai fazer. Por incrível que pareça, nós temos empresas, Fabiana, que estão crescendo 40%. Por quê? A economia está crescendo 2 e pouco. Mas essas empresas que crescem 40% estão tomando espaço daquelas que vão ficar pelo caminho. Quem vai ficar pelo caminho? Quem tiver endividado, não tiver um bom planejamento, não colocar as pontas na ponta do lápis, não reunir a equipe para saber qual é o caminho. E essas empresas estão abrindo brecha para muitas que estão crescendo, e crescendo consistente. Por quê? Porque tem planejamento, controle, uma boa assessoria contábil, um profissional de contabilidade que esteja sempre atuante, próximo. Eu tenho falado isso, os escritórios aqui de Pinhalzinho são um exemplo, e precisam se aperfeiçoar mais nisso, Fabiano, de estar mais próximo do empresário. O empresário precisa, e com uma boa assessoria jurídica também. Então, a tendência agora de que o mercado ele vai ser seletivo, ou seja, quem tiver planejamento, controle, contabilidade, ter uma assessoria, fazer as contas, colocar na ponta do lápis, fica. Quem não tiver, vai ficar pelo caminho. Isso é já muito evidente. Então, respondendo a tua pergunta, vai sim
ser muito bom para quem tiver organizado. E vai ser muito ruim para quem não tiver uma mínima organização na empresa. E para o consumidor, infelizmente, a notícia não é muito boa, não. Nós vamos ter impacto, sim, para o consumidor lá no preço final. Isso o próprio ministro da Fazenda fala isso. Ele diz, olha, foi mais fácil de passar essa reforma que é do consumo, passa no preço, mas do que vem pela frente vai ser mais difícil de aprovar. Vamos falar um pouquinho de tributação de renda, tá? Existem algumas ideias, não existe algo formal ainda, que fique claro no país. Não tem uma discussão oficial sobre o assunto tributação de renda. Taxar os super ricos. Vários países já têm, obviamente, essa proposta implantada, vários países já têm essa lei aprovada, mas lembrando que são países desenvolvidos, com uma infraestrutura já organizada, com uma sociedade já mais organizada. No Brasil, isso é possível, professor Merlo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sobre tributação de patrimônio e renda, em cada momento que o ministro da Fazenda se manifesta na imprensa, isso causa uma preocupação muito grande em todo o Brasil. Porque quando você fala em patrimônio e renda, você teria que ter critérios que fossem objetivos e assertivos, no sentido de entender o que é realmente base de tributação. Se fala agora, por exemplo, no imposto sobre herança, que é o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Já está aprovado no CONFAS, que é a Confederação das Fazendas Estaduais, porque esse é um imposto estadual, até 20%. O estado de Santa Catarina é o mais alto do Brasil, a alíquota de 7% progressiva, podendo chegar em 8%. E agora se fala que pode chegar a 20%. Então você imagina, de tudo que você construiu na vida, você vai deixar uma boa parcela de tributo. Então não há hoje um estudo mais assertivo e dizer, olha, existe sim, tem que fazer, mas não existe um equilíbrio, né? E na renda, o que ocorre? Se fala agora numa nova alíquota de imposto de renda, que eu não sei esse trâmite em que fase está. Aliás, a gente fica sabendo só quando já está decidido, né? Ultimamente no Brasil está assim, né? E aí você imagina uma alíquota a mais, já sem a tabela estar atualizada há muitos anos. Você imagina, o teu poder de consumo vai reduzindo a cada ano, porque se você não aumenta a tributação, a tabela, né, de incidência e aumenta a renda, você acaba sendo tributado mais fortemente e o teu patrimônio diminui. Bom, Merlo, qual que é o passo a seguir agora nesse tema da reforma tributária para nós ir findando o nosso bate-papo? Olha, agora, o trâmite no Congresso, me parece que ficou para início de novembro, tinha sido falado outubro, para a votação do texto que foi para o Senado, que está sendo analisado no Senado. Agora, não se sabe, até o momento, não se tem indicativos de quais são as mudanças que o Senado está propondo em relação ao texto que saiu da Câmara de Deputados. Saindo do Senado com modificações, obrigatoriamente tem que passar pela Câmara novamente. Passando pela Câmara, vai para a presidência e lá certamente vai ter. Teremos novo Código Tributário? Esse é um debate que até o momento a gente não consegue fazer uma leitura, porque os próprios juristas dizem que se tudo vai ser por lei complementar, é um cheque em branco que está dando para o governo. E aí, que código tributário é esse que não tem a participação da sociedade? E fica tudo concentrado em um grupo somente. Então, é difícil, Fabiano, afirmar qualquer situação nesse sentido, infelizmente. Merlo, muito obrigado pela tua presença, sempre muito bom tê-lo aqui conosco, sempre esclarecedora, a opinião muito forte e contundente, contribui bastante com o nosso ouvinte e web espectador que nos dá essa companhia. Sucesso, meu caro. Obrigado pela visita. Agradeço, Fabiano, os ouvintes da 100.9, agradecer imensamente o carinho de todos e dizer, Fabiano, que nós estamos à disposição. Para qualquer momento que precisar, nós estamos para auxiliar o empresário, para auxiliar a sociedade,
os nossos amigos profissionais da contabilidade e todos que queiram entender um pouco mais sobre esse assunto, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, nos prestigiou nesta manhã de sábado, que conversamos com o professor e consultor Roberto Aurélio Mera. Bom dia e até sábado que vem com mais um Espaço Aberto na RCO.